Olá, alunos do terceiro ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos tranquilos nessa fase de isolamento. Espero que vocês estejam conseguindo realizar as atividades da escola. Espero que esteja tudo ok com vocês, tá? Eu vim aqui corrigir a interpretação do texto Cruz na Tabacaria, que é do Álvaro de Campos. E o Álvaro de Campos é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Para mim, gente, o Fernando Pessoa é um dos maiores poetas mundiais, para não dizer que é o maior poeta mundial. Porque qual dos poetas que a gente conhece que conseguiu escrever com vários desdobramentos de personalidade, assim como o Fernando Pessoa, hein? Eu acho que não tem nenhum. O Álvaro de Campos é um dos desdobramentos da personalidade dele. E o Álvaro de Campos ele é considerado o heterônimo futurista, porque ele pregava a questão do futuro, a angústia que a gente teria com o futuro, a angústia que as pessoas têm em relação ao futuro, tá? Ele apresenta também uma angústia intensa que sucede seu entusiasmo com as conquistas da modernidade. Ao mesmo tempo que ele conquista coisas através da modernidade, ele tem uma angústia muito grande em relação a tudo isso, em relação a toda essa modernidade, a toda essa novidade que acomete ele nesse momento, tá? Ele tem também um grande descontentamento consigo mesmo, aliado a uma visão bastante crítica da realidade. É o que a gente vê lá no poema Cruz na Porta da Tabacaria, que ele faz até um questionamento. Será que quando ele morrer vai ter tudo isso? As pessoas vão parar uma cidade para estar vendo ele? Ele faz esses questionamentos. Então, a partir daí, a gente percebe muito essa angústia dele em relação à vida, em relação à modernidade, em relação às conquistas dele, tá? Vamos lá na primeira questão. O poema de Álvaro de Campos é estruturado de modo a criar um efeito de monotonia. Que efeitos formais produzem, que elementos formais produzem esse efeito? Ele traz uma descrição, né? Aí ele fala assim, dos lugares e tudo, mas está perguntando dos elementos formais que produzem esse efeito. É a forma do poema, né? Então, a gente tem as estrofes sempre com o mesmo número de versos, as estrofes têm sempre 4 versos, a recorrência do esquema rítmico AB, AB, que é as rimas, né? As rimas são sempre AB, AB, e o fato de todas as rimas serem as mesmas, com o final ia ou o final ou, e a presença de um refrão, desde ontem a cidade mudou. A recorrência de todos esses elementos formais tem a intenção de criar esse efeito de monotonia no poema, tá? Na 2. O primeiro verso da primeira estrofe revela a reação do eu lírico a perceber que algo inesperado aconteceu. Que acontecimento é esse? É a morte do Alves, o dono da tabacaria em frente à qual o eu lírico passava todos os dias. Na letra A, qual é a reação do eu lírico a tal acontecimento? De que modo ela é sugerida por esse primeiro verso? O eu lírico, ele reage com espanto, revelando surpresa ao constatar a morte do Alves. A pontuação utilizada por uma exclamação ao final do verso é que sugere essa reação de espanto, de surpresa. Na letra B, ao se dar conta do ocorrido, o estado de espírito do eu lírico se modifica imediatamente. Explique. Pelo que a gente pode entender, o eu lírico ele encarava aquele dia como outro qualquer na sua vida rotineira, na sua vida cotidiana. Ao passar na frente da tabacaria e ver a cruz na porta, constata a morte do Alves e imediatamente dá ao diabo o bem-estar que trazia, ou seja, ele abandona o estado de espírito em que se encontrava. Ele estava tranquilo, seguro, confortável em sua rotina. E essa tranquilidade, essa segurança é abalado pela notícia que ele tem de que o Alves acabou morrendo. Na 3, por que o acontecimento em questão desencadeia uma reação tão forte no eu lírico? A morte do Alves representa para o eu lírico a perda de um ponto de referência. Ele coloca assim: ele era quem eu via, todos os dias o via.
Desde ontem a cidade mudou. A quebra da monotonia nesse sentido tem um grande impacto, porque é como se o eu lírico perdesse uma referência necessária para se reconhecer. Ele era o dono da tabacaria, um ponto de referência de quem o eu lírico era, né? Na questão número 4, na última estrofe, o eu lírico explicita a razão de ter reagido de modo tão forte à quebra da sua monotonia. Transcreva os versos em que isso ocorre. Tá lá os versos. Ele era fixo, eu, o que vou. Se morrer, não falto. O que isso quer dizer? O Alves era uma pessoa fixa, a tabacaria estava ali, ele estava ali o tempo todo. E aí vem um questionamento do eu lírico: e se eu morrer? Será que vão sentir minha falta? Será que vai ter uma quebra na rotina das pessoas, do mesmo jeito que a morte do Alves teve essa quebra na minha rotina? Na setinha da 4. Qual é a importância do refrão no conjunto do poema quando consideramos a reflexão final feita pelo eu lírico? O refrão, desde ontem a cidade mudou. Então, qual que é a importância desse refrão? O refrão, gente, ele funciona como a afirmação da importância do Alves para todos aqueles que passavam pela porta da tabacaria. A cidade está diferente porque ele morreu. As pessoas reconhecem sua ausência e sentem a sua falta. Na questão número 5, podemos afirmar que a reflexão desencadeada pela quebra da monotonia relaciona-se ao tema da identidade. Por quê? Ao constatar que ele é o que passa, né, o eu lírico, o Álvares de Azevedo, ele é o que passa. Portanto, alguém que não seria jamais referência para os outros, ao contrário do dono da tabacaria, que era fixo, que estava ali, né? O eu lírico conclui que sua morte não teria qualquer impacto na vida das pessoas. É quase como se ele não existisse no contexto da cidade. A monotonia, a rotina nesse caso, são símbolos da constância, da permanência, de uma identidade constituída e reconhecida pelos outros em meio à multidão dos centros urbanos. A ausência desses elementos equivaleria, portanto, à indefinição da própria identidade. Então, o que quer dizer isso? Ele se reconhecia no outro. E será que alguém vai se reconhecer nele também? Será que quando ele morrer, ele vai ser importante para alguém como Alves era importante para essa cidade? Esse é o questionamento que ele faz, da importância dele para os outros, né? Na questão número 6, o Álvares de Campos é o engenheiro, o homem que vive intensamente as transformações trazidas pelo progresso. Por esse motivo, ele é, entre os heterônimos pessoanos, o mais afetado pela crise de identidade que marca a vida nos centros urbanos no início do século XX. De que modo o tema desenvolvido no poema ilustra essa característica? O tema desenvolvido no poema ele ilustra muito bem essa característica ao opor a constância à inconstância, como sinais de presença ou ausência de uma identidade socialmente estabelecida. O Alves tinha uma presença, ele tinha uma identidade socialmente estabelecida. E o eu lírico, ele tem essa presença ou ele é marcado pela ausência? Ele tem essa identidade socialmente estabelecida? Ele considera que não, né? Então, por isso, essa questão da crise de identidade. Ele busca a sua identidade no outro, ele reconhece o outro, ele reconhece a importância do outro, mas ao mesmo tempo ele questiona se ele é importante para a sociedade, tá? Pessoal, se vocês tiverem ouvido alguns gritos aqui, vocês já sabem, né? São as crianças aqui de casa. Eu acredito que não está fácil para ninguém viver esse tempo, conviver com esse isolamento, e a gente vai tentando da melhor forma possível, tá? A partir do momento que vocês conseguirem fazer a correção, tirem foto, me enviem. Qualquer dúvida, estou aqui para tentar ajudá-los da melhor forma possível, tá? Um abraço, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau.